Olá, tudo bem? Esse é o podcast Mais Inclusão, um programa produzido pela Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Cachoeirinha, aqui no Rio Grande do Sul. Na semana passada, na nossa estreia, nós recebemos as fundadoras da entidade, que logo logo completa 10 anos de atuação. E hoje nós vamos bater um papo sobre autismo, procurar entender um pouco sobre o transtorno do espectro autista. Então a gente vai receber aqui para esse bate-papo a psicóloga da Paz e Amor e também do programa Te Acolhe, a Carla Helena Bredlau. Tudo bem, Carla? Obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada pelo convite, agradeço. A gente sabe que o autismo, a gente falava até sobre isso agora antes, né, de começar a gravação. O autismo, ele rende muitas ramificações, assim. A gente tem muito para falar sobre o autismo, né? Então, para a gente começar contextualizando, né, explicar o que é o autismo, né? O que é o transtorno do espectro autista? Então, o transtorno do espectro autista, né, que nós estávamos falando, ele renderia muitas horas, né, de conversação. Ele aparece ali já sinais, né, no início, 6 meses, por ali, a gente já consegue ver os sinais que são no desenvolvimento da criança, no comportamento, na interação social, na comunicação. Então, a gente vai vendo que vai acontecendo barreiras nesse desenvolvimento, né? Então, primeiramente, é no cognitivo, na comunicação e na interação social, né? Que vai aparecendo, então, essa diferenciação no desenvolvimento das crianças. No caso dos bebês, assim, que tipo de manifestação, né, pode aparecer, assim, num primeiro momento? Para alguns, fica claro inicialmente na própria amamentação, né? Na hora do mamar, o bebê não olha, o bebê não reporta a mãe, né? Um pouquinho mais adiante ali, vai fazendo, incentivando a chamá-lo, ele não olha, né? Por muitas vezes, tu vai olhar para esse bebê, ele vai estar parado, olhando para o nada. Tu vai chamar, é como se não estivesse chamando, né? Também pode acontecer na questão motora, na questão, né? Ainda hoje eu recebi um bebê que a mãe disse que custou a ter a firmeza, custou a ter, né, a disponibilidade aquela do sentar, do olhar, do fixar, né? Não fixa, não senta. Um pouquinho maior ali na hora do caminhar. E não são para todos, tá, gente? Vai depender muito, é muito individual esse desenvolvimento. Para alguns vai acontecer a fala, para outros essa fala também vai ficar mais tardia. O próprio caminhar, né? Depois, mais a gente pode estar falando também da dificuldade da alimentação, né? E assim a gente vai. São vários aspectos que vão acontecendo e não vão se dando no tempo real, né? Mas é muito individual, porque para alguns o bebê desenvolve normal a fala, desenvolve normal o caminhar, desenvolve normal a alimentação e num determinado momento, daqui a pouco 2 anos e meio, acaba tendo um processo de corte e vai acontecendo a demanda da estagnação daquele processo, né? Ele acaba não seguindo e aí começa a ter problema na alimentação, na fala, muitas vezes pode acabar parando de falar e seguindo o seu desenvolvimento. Sim, tu sabe que tu falava sobre essa questão do bebê, e eu lembro que quando, né, comecei a fazer a investigação do diagnóstico do meu filho, ali próximos dos 2 anos, que aí parece que ficou mais visível, assim, né, esses sinais e sintomas que tu comenta. Mas depois, fazendo uma reflexão, eu conseguia observar já nessa fase de bebê alguns pontos. Então, por exemplo, essa questão da amamentação, eu lembro que foi uma coisa que chamou muito a minha atenção, porque a minha filha, eu tenho uma filha também adolescente, e a minha filha eu amamentei até 1 ano. E o meu filho, quando eu retornei para o trabalho, né, com 4 meses, ele de gestação, 4 meses de vida, né, eu retornei ali depois da licença maternidade. E eu lembro que no primeiro dia de trabalho, assim, eu voltei para casa, né, com o peito cheio, louca para amamentar, e ele não quis, né, ele estava já alimentado, estava saciado, né, porque ele tomou durante o dia ali mamadeira. Sim. E ele foi, assim, esse desmame, ele foi muito, eu achei ele muito tranquilo, assim, porque geralmente é um processo mais difícil de se fazer, né? E naquele momento não pareceu, assim, nenhum ponto, mas depois quando a gente começa a juntar algumas coisas, a gente percebe, né? Tu comentaste do teu filho. A minha filha, eu também sou mãe atípica, a minha filha mamava normalmente, me olhava, fazia troca, tudo normal. Ela começou a ter uma diferença lá por 1 ano e eu comecei a notar, que foi uma questão que eu não coloquei, foi no sono, ela não dormia à noite.
Ela não dormia, acordava de hora em hora, que também é uma outra questão que pode estar acontecendo também, né? A questão de não ter um sono adequado. A minha filha acordava de hora em hora e foi a partir daí que eu passei a investigação. Porque essa questão, algumas mães perguntam, mas meu filho olhava, meu filho caminhava, falava, e por que assim? Que é quando acaba acontecendo o contrário, a gente não consegue perceber de pequeno, mas tu começou a se dar conta, né? Na grande maioria a gente consegue, mas aí a gente também tem que ter um pouco desse entendimento do que é, porque às vezes a gente está na correria também dando de mamar, ou está em alguns outros lugares que as crianças não vão acabar olhando para a gente, elas vão perceber o contexto e tá tudo certo, né? A gente tem que estar bem afinada com os detalhes. Sim, e às vezes pode acontecer esse processo mesmo de uma regressão, né, digamos Isso, assim, porque eu lembro pode. também do meu filho, que foi isso, assim, ele até um determinado período ali, ele falava, desenvolveu, e do nada, né, parou de falar, enfim, e daí essas manifestações começaram a ficar muito mais, assim, aparentes, né, e eu acho que a gente também consegue observar isso quando a criança, ela está no meio social, né? Quando ela está convivendo com outras crianças. Isso. E daí já estão maiorzinhas, fica mais fácil. Sim, né? E a escola eu acho que é um ambiente muito importante também, né? Que ajuda a família nesse processo de uma atenção e até de uma possível busca, né? De um diagnóstico. Sim, até porque normalmente essas crianças vão estar mais no cantinho, vão estar mais quietinhas, vão estar lá com o seu brinquedinho, né? Que querem aquele brinquedo todos os dias, porque às vezes elas ficam fixadas em brinquedos específicos também, né? Às vezes a gente acha que é o brinquedo transitório. Todos ou quase todos temos o brinquedo transitório. Mas eles são brinquedos onde eles se fixam naqueles brinquedos e não trocam. E tem que estar sempre junto. E assim, são detalhes que às vezes passam desapercebido. E quando está na escola, a gente consegue ver ele no contexto. Uhum. Ele não socializa, ele não troca, ele não dá aquele brinquedo. Muitas vezes a criança na mesma idade que ele já está falando, ele não fala uma palavra, né? Tem detalhes que dá para observar e a escola nos ajuda nesse sentido. Sim. Porque daí ela nos traz essa diferenciação muito mais clara, porque às vezes a gente também não quer ver, né? Sim. A gente acha, mas é normal, mas eu já tenho outro filho e foi assim, né? A vizinha tem um filho e tá tudo certo. A gente tenta se consolar dentro do contexto dos outros, né? Sim. Mas a escola realmente é um lugar bem importante para isso. E assim, por mais que a gente saiba que as crianças não são iguais, né? Cada criança cada criança é diferente, mas existe ali uma previsão no desenvolvimento infantil, Sim, a gente né? tem etapas, né? A gente tem as etapas, né, do desenvolvimento para sentar, para firmar o pescocinho, para caminhar, né? Tudo a gente tem etapas. É previsível essas etapas. Claro que tem crianças ali que a gente tem que cuidar se é prematura, como é que foi o nascimento, tudo vai dar um mês, 2, 3, às vezes até 6, né? Mas no autismo isso fica muito mais visível. Uhum. É muito mais discrepante essa diferença, né? Sim, e essa questão dos sinais também que tu comenta, não necessariamente o mesmo indivíduo vai apresentar os mesmos sinais, e quer dizer, porque às vezes a pessoa fala, não, mas ele não tem determinado comportamento, então ele não se enquadra, mas não quer dizer, né, porque não. Eu diria assim, tá? Para quem tá ouvindo, eu acho que é muito certo isso. Cada autista é único. Porque cada um tem a sua peculiaridade. Eu não posso olhar para o autista e ver ele como um todo, mesmo pelo nível. Se for nível de suporte 1, nível de suporte 2 ou nível de suporte 3, não é igual, todos os 3 não são igual, os 2 não são igual, não. Eles têm a sua individualidade, né? Porque, por exemplo, tá? O nível de suporte 1, que ele é mais... Eu não gosto de usar a palavra leve, tá? O nível de suporte 1, ele é mais brando, porque eu acho que leve não é nenhum, tá? No meu consentimento, tá? Leve não tem. Nem no 1, nem no 2, nem no 3. Então, eu uso a palavra muito pro nível 1, brando, suave. O 1 é mais brando. Então, assim, às vezes eu posso ter a pessoa A super socializada e a pessoa B não. E é o mesmo nível de suporte. Uhum. Né? Então, por isso que eu uso essa palavra. O autista, ele é único. Cada um tem as suas peculiaridades. Eu não posso pegar e prever a todos. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, não parece, mas não é, mas não tem isso, não tem aquilo, não. Vamos olhar para a pessoa. Sim, eu já ouvi isso uma vez, mas ele não é tão autista, Exato. né? Porque ele não parece autista. Sim. Gente, né? E falando então dos níveis, né, de suporte, eu queria que tu explicasse um pouco sobre cada um deles, né? Uhum. Como é a manifestação, o que difere, né, o nível de suporte 1 para o nível de suporte 3, por exemplo. Uhum. É bem como diz a questão ali dos níveis, né?
na nomenclatura, é nível de suporte 1 leve, nível de suporte 2 moderado e nível de suporte 3 grave, né? Que nem eu falei, eu uso o nível 1 como suave. Na verdade, todos vão ter as mesmas questões na comunicação, na socialização, na compreensão, né? Só que o 1 é muito mais leve e tem um desenvolvimento muito melhor, né? O nível 1, ele consegue, por exemplo, ter uma socialização melhor. Ele consegue ter uma interação melhor, né? Uma autonomia uma também autonomia um pouco também. melhor. O cognitivo, geralmente, ele é preservado, né? Ele consegue ter um desenvolvimento escolar, ele consegue ter uma socialização. Ele tem uma habilidade melhor por ser mais brando, né? O nível 2, né? E, geralmente, o nível 1 não precisa também de suporte, né? Que nem as pessoas dizem, vai precisar de suporte na escola, ou... Não, o nível 1 geralmente consegue se manter bem sozinho na escola, né? Sendo bem administrado o tratamento, que a gente vai falar depois também, dá para se ter uma vida super tranquila. O nível de suporte 2, muitas vezes, vai precisar já de um suporte escolar, de uma atenção maior. Por quê? Porque ele já tem uma rigidez um pouco maior, né? Já é mais, como é que eu posso dizer assim, a habilidade social, a habilidade dele, ele já passa a ter pontos mais rígidos. Como, por exemplo, o nível de suporte 1 consegue ter uma socialização. O nível de suporte 2, muitas vezes ele não vai conseguir te olhar, né? Aquele olho no olho. Ele não vai entender uma piada ou uma gracinha, porque eles não entendem, às vezes, as palavras, né? Como é que posso dizer assim? Às vezes uma palavra de uma brincadeira, ele não vai entender. Ele não tem uma compreensão. Sim, tão... algo subentendido, assim, ele que não seja tão objetivo e claro, né? Exato. A própria questão do toque, da troca das luzes, né? Da questão sensorial também já é mais forte, né? Não que o nível 1 não tenha, também tem, que nem a gente falou. Alguns podem ter uma questão maior, por exemplo, essa luminosidade aqui para alguns já não consegue entrar na sala. O nível de suporte 2 também já tem mais sensibilidade a sons, a luzes, né? A todas essas questões. E o 3, então, o nível de suporte 3, que é o grave, geralmente necessita, sim, de um acompanhamento escolar, de um acompanhamento maior, né? Porque, então, ele é rígido em quase todos os aspectos, né? Então, assim, ele já não vai aceitar uma troca, por exemplo, num lugar com muita gente, né? Estímulos sensoriais, muitas vezes, é o que basta para desorganizar com muito mais facilidade, né? O cognitivo dele também é mais rígido, né? Tem muito mais dificuldade de compreensão, né? Independente se é verbal ou não verbal também, que todos eles também podem ter, né? Também tem mais dificuldade na fala, né? Então, o gestual também fica mais rígido. Seria mais ou menos assim essas diferenças. E às vezes também tu pode ter um quadro associado, né? E esse comportamento também vai ser diferente, esse desenvolvimento também vai ser diferente em função ali, daqui a pouco, sei lá, tu tem um autista que é hiperativo, ou que tem geralmente os quadros, eles vêm atenção. com outras, né, associado a outras patologias, né? E hoje em dia a gente tá vendo aí muito que é o TOD, que é o TDAH, né? Então, tá muito associado também. Então, a gente não pode só ver realmente o autismo, porque às vezes não se sobressai o autismo, e sim um TOD, um TDAH. O autismo acaba sendo mais brando e as outras patologias maiores, ou uma própria depressão, né? Então, tem que ser avaliado individualmente para ver o que é que tem que ser melhor administrado ali para que ele possa ter uma vida mais tranquila e mais, né, adequada junto com a sociedade. Imagino que também nas fases da vida, né, Carla, isso deve mudar, porque um autista adolescente, por exemplo, tu tem toda a questão ali de mudanças hormonais, que também vão impactar, né? Como impacta em qualquer indivíduo, né? A adolescência por si só já é difícil, né? Sim. Aí a gente tendo aí um adolescente autista, também a gente tem que cuidar esse quadro, gente, porque assim, ó, o adolescente autista, a gente não pode esquecer que ele é um ser humano como todos nós. E todos nós já fomos adolescentes. E a adolescência não é fácil. Então, juntamos os dois, a gente também tem que avaliar o que é do autismo, o que é da adolescência. Porque o autista, ele gosta de ficar mais isolado. O adolescente também gosta. Sim. Né? O adolescente, às vezes, se deprime. O autista também se deprime. O adolescente, às vezes, briga com seu quadro de amigos, tem só um, dois. Muitas vezes, o autista também não tem muitos amigos. Então, a gente tem que avaliar isso tudo, porque, às vezes, acaba ficando grande e a gente só olha, nossa, tá ficando mais grave. Não, temos que
Abrir, Sim. olhar, isso é adolescência, isso é do autismo, tá entrando numa depressão, o corpo realmente tá, né, vamos levar numa nutricionista porque tá com espinha, tá com isso, Sim. tá engordando. Então, assim, a gente tem que avaliar todo o contexto, a gente não pode se desesperar e achar que entrou na adolescência e piorou tudo. Vamos parar e pensar, nós somos adolescentes, isso pode acontecer fase, com todos. né? É uma fase, vai passar. Tem um dos aspectos, assim, que ele é bastante característico, muito, né, ele é muito marcado no autismo, que é a questão das crises, né? Da A gente fala da desregulação. crise de desregulação, da desorganização. O que é, né, esse episódio? Inicialmente, o que é? Para depois a gente falar um pouco sobre como que a gente pode ajudar, né, esses indivíduos nesse momento, assim. É uma pergunta excelente, por quê? Porque às vezes as pessoas confundem essas crises, né, de desregulação com uma birra, mimo, manha, malcriação, o pai e a mãe que errou, né? Então é uma pergunta excelente, porque assim, ó, é diferente a desregulação do autista, tá? Aí as pessoas fazem essa pergunta, mas do que é do nada? Não é do nada. O autista tem muita questão sensorial, né? Vou repetir o exemplo. Às vezes uma luz num ambiente, ele acaba se desacomodando. Uma roupa, né? roupa, com tecido barulho, diferente. uma etiqueta. Né? As etiquetas a gente corta, porque a etiqueta pode incomodar. Então, aquela questão fora do lugar ali, que para nós que temos uma cognição preservada e saudável, ok, a gente vai saber que é a luz que está incomodando, mas ele não vai saber dizer que é a luz que está incomodando, ou que é o pé que a unha está doendo, ou que é o barulho que está vindo lá fora de uma criança gritando incomodou, e basta isso para ele se desregular. Né? Então, assim, mas então eu tenho que cuidar para onde eu vou? Não, eu tenho que entender meu filho, conhecer meu filho, e se eu já vou para um lugar, por exemplo, uma festa, algum lugar barulhento, bom, vou levar o adaptador, né, o abafador, eu vou levar alguma coisa, né, para adaptar ele naquele lugar, ou até mesmo, não vou então levá-lo, porque eu sei que ele vai se desregular, né? Como eu identifico se é uma birra ou se é uma manha, que eu acho que é uma outra coisa bem interessante Isso, também, como é que né? se manifesta Como nessa é que crise? se manifesta? Porque assim, ó, se a gente vai dizer, por exemplo, vamos pegar que a questão maior do autista é o sensorial. Se desregulou pelo barulho. Tu pode oferecer o que tu quiseres ali para ele, ele não vai conseguir te ouvir, ele não vai voltar. A criança que tá fazendo birra porque não quer ficar naquele lugar, tu vai oferecer uma bala, ela se organiza. A gente vai pensar duas vezes. Ela vai conseguir se dar conta que está sendo oferecido, né? Então, assim, o autista, por mais que tente, ele não consegue voltar. Ele precisa que tu saia daquele lugar, agora falando um pouco de como organizar isso. Ele precisa que tu saia daquele ambiente que está desorganizando ele, que às vezes a gente não consegue identificar também o que é, né? Porque às vezes até é uma fala de uma pessoa, a pessoa falou alguma coisa que ele não gostou, o tom da voz, né? Alterou, ele já não suporta aquilo ali. Um latido de um cachorro. Eu tiro ele desse ambiente, levo para um ambiente mais agradável, menos sensorial, né? Não precisa ser escuro, mas que seja mais agradável aos olhos, mais silencioso, né? Tire ele daquele momento. Ali já vai fazer ele começar a ver que ele está saindo dali, né? E aí, que é uma coisa que eu peço muito para os pais, tenha muita calma, muita cautela, use o tom de voz mais baixo, não fique nervoso junto, porque ele precisa de nós para voltar. Sim. Ele precisa que estejamos ali, que estamos ali e estamos entendendo o que está acontecendo. Por mais que às vezes a gente não esteja entendendo o porquê, tentar acalmá-lo da melhor forma possível. Por isso que eu digo, a gente tem que conhecer o nosso filho. Isso é uma coisa que às vezes com o tempo a gente consegue. Com o tempo acho que a gente consegue até se antever, assim, né? Uma a gente crise, consegue perceber. Isso pode gerar, pode ser um gatilho. Então tu consegue manejar até antes, né? Por exemplo, agora com calor, a gente tem muito problema com calor. Tem muitos que não suportam o calor. A minha filha é uma que às vezes, agora a gente andou saindo e ela andou, mãe. Aí tu vai sentindo na voz que ela já tá tendo aquela crise de ansiedade. Daí a gente tem que ligar o alerta. Não, só um pouquinho, não funciona com eles. Eles não vão entender só um pouquinho. Sim. Eu tenho que me despedir das pessoas, sair do lugar, mesmo que as pessoas não entendam, retorno depois eu falo, preciso estar indo agora. Pronto, eu fiz isso, aconteceu agora no fim de semana, eu fiz isso, entrei no carro, liguei o ar, né? Comecei a conversar, foi indo, e não teve a crise. Sim.
Então, assim, a gente tem que estar atento, né? E esses aspectos que tu fala, eles são muito importantes, interessantes, não só para a família, mas também para a sociedade como um todo, né? Porque a gente observa em situações de crise, assim, acho que toda mãe atípica vai ter uma história para contar, assim, de algum julgamento, né? Então, a gente assim, ouve muitos. Já passei em fila de supermercado, né? Das pessoas dizerem que meu filho era mal educado, né? Que, enfim, que os pais não educam. Ao mesmo tempo, a gente também vê episódios de acolhimento, né? Eu já tive um episódio que fui acolhida no momento em que eu tava... Era eu e meu filho ali, eu voltando da praia com guarda-sol, cadeira, cheio de coisa, ele se debatendo no chão, e uma pessoa veio e me acolheu, né? Então, o quanto é importante também a sociedade poder entender isso para, daqui a pouco, até oferecer um suporte, ou se não quer chegar, não quer oferecer um suporte, mas pelo menos não julgar já nos ajuda, né? A gente não sentir aquele olhar de julgamento, né? Eu tenho muitos esses relatos das mães, né? Que dizem, a culpada sempre é a gente, eles sempre culpam e apontam a gente, eles não olham o que está acontecendo, né? Principalmente quando a criança tem um nível de suporte 1 e 2, né? Porque não está visível. Parece que para a sociedade tem que estar visível para poder ter essa ajuda, para poder ter essa compreensão. E a gente precisa entender que não, né? Porque, de novo, a gente tem condição de passar por um lugar barulhento e tudo, mas muitas vezes é um detalhe. E as pessoas não estão prontas para entender isso, eu diria. Por isso que é importante, né? Espaços como esse, eu acho, assim, que a gente possa falar cada vez mais, ocupar cada vez mais espaços, né? Compartilhar também as nossas experiências e ouvir profissionais, né? Que estão nessa jornada aí, né? Do autismo, enfim, da neurodiversidade, para que a gente vá plantando essa sementinha, né? Sim, todos até porque as mães, elas se confortam, se acomodam dentro da fala da gente, né? Porque quando elas ouvem uma fala igual, quando elas ouvem que acontecem com outras, não é só comigo, porque a primeira coisa que a gente pensa é só comigo, é tudo com meu filho, é tudo eu. Não, gente, tá aí, as coisas estão acontecendo, é comigo, contigo, com milhões de mães, né? Que sofrem por esse processo com seus filhos quando saem na rua. Muitas acabam não saindo, né? Sim, muitas acabam abdicando de sua vida, porque não tem um suporte, não tem alguém ali junto para poder apoiar. Porque dependendo do nível de suporte, eu preciso ter alguém junto para me ajudar, né? Eu preciso ter alguém junto para ter uma atenção se for preciso. Então, muitas vezes, essas mães também estão sozinhas e não conseguem ter o seu momento. Né? Se a gente for perguntar para muitas, não conseguem ir num salão fazer uma unha porque não tem como levar o filho. Né? Não conseguem sair com as amigas porque não tem quem fique com o seu filho. Porque tem pessoas também que não querem ficar com as crianças. Sim. Não por tem isso um que manejo. Se de alguma forma a sociedade estiver cada vez mais preparada, isso já nos dá uma segurança, assim, momentos como esse deveria ter mais, Exato, né? E de saber, assim, que, olha, de repente, né, se acontecer, eu vou ter ali alguém que vai me acudir, né, em algum momento. Sim. Mas, assim, Carla, então, quando a gente observa, né, algum desses sinais, desses sintomas, ou, né, a gente né, percebe ali no nosso filho ou em algum parente, o corpo enfim, vai falar. Isso. Não só na crise, mas essa questão né, de um pré-diagnóstico, assim, como é que a gente deve buscar, por onde a gente deve começar, né? A gente deve procurar algum profissional específico? Como é que deve ser esse caminho, né? Bom, teve identificação, viu ali, né, que tem alguma coisa acontecendo, porque eu digo assim, a mãe é muito intuitiva, né? As mães são intuitivas, né? A gente já percebe, principalmente mães que já têm mais de um filho, consegue perceber isso muito mais cedo, né? Não quer dizer que cedo terá o diagnóstico, né? Que nem eu falei, a da minha filha demorou muito mais para conseguir o diagnóstico. Mas percebeu o diagnóstico, viu que tem uma coisa diferente, primeiramente as mães vão ao pediatra. O pediatra disse que não tem nada, tá tudo certo, vamos esperar. Mas aqui na minha intuição tem alguma coisa. A gente precisa procurar, então, um neurologista, né? Ter uma conversa com o neurologista, levar, né? Ter anotado as coisas que a gente percebe de diferença, porque todos os detalhes são importantes. Aí, dependendo do neurologista, vai pedir exame, vai fazer uma bateria de perguntas de exame, né? Vai investigar o processo. A sequência, então, dependendo da idade da criança, né? Vai passar por um psiquiatra, vai passar por uma avaliação multidisciplinar, né? Muitas vezes, né? Tendo o diagnóstico, então, né? Temos o diagnóstico, então vamos iniciar o tratamento. Na maioria das vezes, é necessário medicação, né? Então, administrar essa medicação com todo cuidado. Às vezes, precisa de uma adaptação também dessa medicação, né? Então, tem que ter isso com muita cautela.
Então, psiquiatra, neurologista, um acompanhamento psicológico, porque a psicologia, ela traz para ajudar esses manejos, né? O psicólogo, ele é muito importante. Né? O comportamento, exatamente, né? Ah, tu é psicóloga, tá falando da tua área. Não, eu tô falando da minha área com causa. Sim, eu sei com propriedade. Que é com propriedade, né? Por quê? Porque a psicologia, ela faz a diferença na criança, porque a gente vai estar ali junto para acompanhar. A gente vai estar ali junto para ajustar esses manejos, né? Para fazer a melhora dessa criança, Sim. juntamente com os pais, porque os pais vão estar acompanhando. Então, esse manejo em conjunto com a família, ele é muito importante. Porque não adianta só levar a criança na terapia e não fazer os deveres de casa, né? A gente tá ali, às vezes, 1, 2, 3 horas por semana com a criança e a gente passa para os pais, a gente ensina esses pais. Bom, junto da terapia, do psicólogo, aí vai depender das demandas da criança. Então, a gente tem aí a questão da fonoaudiologia, né? Porque muitas têm dificuldade da fala, né? Muitas não falam, então precisam estimular isso, né? Psicomotricidade, porque tem muitas que têm maneirismos, né? Tiques, caminham na ponta dos pés, têm dificuldade motora, né? Também dificuldade com as mãos, isso, né? Que são as estereotipias, né? Então, com as mãos, com os pés, muitas caminham na ponta dos pés, né? Então, tem que ter essa atividade também junto, né? A questão da motricidade fina, uma psicopedagoga para auxiliar, ajudar na escola, né? Não só esperar pela escola, colocar lá a pessoa para estar trabalhando, né? Então, também a questão da psicopedagogia. Hoje em dia, a gente também está falando muito do atendimento com TO, com AT. Então, assim, também depende do que a família está dispondo, né? Mas hoje eu diria que os principais fundamentos seria esse, né? A psicologia, a fonoaudiologia, o médico, o psiquiatra, o médico neurologista, a psicopedagogia, né? A motricidade com o educador físico, né? Atividade física no geral, né? A psicologia também vai ajudar a esse indivíduo a entender também como ele se sente e poder ele com o tempo se autorregular, né? À medida que ele vai crescendo, porque né? na psicologia, na sessão da terapia, a gente vai ensinando os modelos para eles. E com o tempo, eles vão entendendo e vão desenvolvendo, juntamente com a família. E reforçar isso para esses pais também, né? Porque na sessão de terapia, a gente reforça o positivo com eles, né? E a gente tem tanto retorno. Nossa, eu tenho, assim, se pudesse falar, acho que por horas aqui, eu estaria muitos casos de terem desenvolvido em pouco tempo, né? Porque se a gente está com a família junto com o terapeuta, nossa, a gente tem ganhos aí de cases de sucesso, que nem eu diria, né? Porque a gente vai estimulando, a família vai estimulando. Então, o psicólogo, ele é importante para esse estímulo, né? Eu acho que é essencial para o tratamento, né? Então, se eu pudesse escolher, eu escolheria começando pelo médico, porque a medicação, ela tem que estar ali em dia, né? A medicação é importante, porque tem muitas crianças que não dormem, muitas não comem. A nutrição também, nutricionista também nos casos de seletividade, né? Sim, alimentar. A questão da seletividade alimentar, né? Mas eu tenho muitos relatos de que, adequando a medicação, a gente melhora a questão do próprio comportamento, a questão da alimentação, o sono dessa família, né? Sim. Porque não é só o sono da criança, né? Então, assim, tudo vai se adequando com o tratamento. Mas a psicologia, ela pega muito essa família e trabalha com a família junto, com esses pais, motiva, porque às vezes a gente cansa, né? Sim. Às vezes a gente precisa também escorar em alguém, a gente precisa de ajuda, e o terapeuta vai estar ali para ajudar, não só a criança, mas essa família. E também a dá se essa orientação no eixo, né? Para continuidade disso em casa, né? De como é que a gente continua fazendo esse manejo que nem eu casa. digo, a gente dá tarefas de casa. Sim, é tema de casa. É tema de casa, tem que fazer o tema de casa, porque senão não adianta chegar na semana seguinte, não deu. Sim. Não consegui. Aquele tempo de terapia, ele é muito curto, assim, pontual, né? Pontual, É ali, que eu falei, às vezes isso. 1, 2, 3 vezes na semana, mas quem tá com filho é o pai e a mãe, quem tá com filho são os irmãos, e a gente passa os manejos para fazer em casa, na maioria das vezes, né? Mas eu não consigo, mas não dá comigo, não faço, eu faço contigo. Aí eu vou voltar lá para aquela pergunta, tu tá preparado? Vamos junto, eu tô aqui para te ajudar. Sim. Eu tô aqui para te orientar. Não é só a terapia para o teu filho. A gente está aqui para ir junto. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A associação até, nesse ano agora de 2025, iniciou um projeto de orientação parental, né? Que é isso, que é poder acolher essas famílias e ajudar essas famílias também, porque
é um universo totalmente, quando a gente recebe um diagnóstico, né, de um filho, é um universo totalmente novo que se descortina, né? E a gente precisa aprender sobre isso, né? A gente precisa dessa informação, precisa se apoiar em pessoas, em profissionais que já estejam nessa jornada. Eu acho que o papel da Paz e Amor, nesse sentido, ele é muito louvável, assim, porque ele nos abraça realmente, né, Carla? No sentido, assim, de, olha, a gente tá aqui e a gente pode se ajudar, né? E outra, né, são lugares assim, como a Paz e Amor, ali, a instituição, que precisam ser levadas adiante, porque é dali que saem as notícias fidedignas, porque a gente tá aí cheio de notícias, cheio de informação que não é real, e tendo um lugar, né, que, bom, eu sou suspeita de dizer, é um lugar super aconchegante, um lugar maravilhoso, que a gente tá com uma estrutura maravilhosa e que a gente trabalha com amor e afeto ali, a gente trabalha com carinho. Eu diria, posso ser ousada em dizer, que a gente tem um trabalho diferenciado. A gente faz ali tudo de coração e as nossas crianças sentem. Por isso da nossa evolução, por isso do nosso sucesso, assim, de a gente ter famílias, da gente estar unido, da gente ter essa troca. As nossas mães, então, são incríveis, né? Estão sempre ajudando num evento e outro. E é desse lugar, desses lugares que a gente precisa para ter esse esclarecimento e esse apoio dessas mães que não conseguem ter. Porque às vezes elas vão para lá e é lá que elas vão ter esse apoio, que elas vão ter esse contato, que elas vão ter esse suporte, né? Porque muitas vezes, de novo, que nem lá na sociedade, eles sabem julgar, mas não sabem estender a mão para acolher. Sim. Ali a gente acolhe. E a gente acolhe de coração. Ai, que legal, Carla. Olha, nós ficaremos horas aqui falando, né? Eu espero que a gente consiga, no futuro, aí, conversar sobre outros temas, né? Que são muito necessários, assim, dentro desse universo, né? Eu agradeço muito a tua participação, a tua presença aqui no nosso podcast Mais Inclusão. Eu agradeço pelo convite, adorei. Espero que tenha outras oportunidades para a gente poder falar para as pessoas, para a gente poder estar informando de uma forma realmente real e fidedigna, porque a gente está precisando, né? A gente volta, então, com um novo Mais Inclusão dentro de alguns dias. Obrigada pela audiência.